Olá, bom dia, tudo bem? Dá para me ouvir bem? Bom dia, meninas, sejam muito bem-vindas. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Oi, Josi, tudo bem? Vou dar mais 30 segundos aí pro povo entrar e a gente já começa. Oi, Ju, tudo bem? Bem-vinda, que saudade de você. Ok. Bom, espero que vocês estejam muito bem. Aqui na minha cidade a gente tá tudo fechado, mas tem um dia lindo lá fora esperando a gente, então tem um domingo todo aí pra gente poder começar, né? E pra gente fazer a abertura dessa série de lives que vão acontecer aos domingos, então eu vou passar alguns recados primeiro, depois a gente dá continuidade aqui. Então, a gente vai começar a falar sobre pele. E como que a nossa pele reflete o nosso estado interno, né? No ano de 2020, quando começou todo esse caos, eu tive tempo de poder testar algumas habilidades que eu tinha aprendido sobre os cuidados com a pele, mas de forma natural, né? Então, como alguns sabem, eu sou fisioterapeuta e tenho pós-graduação em dermato funcional e trabalhei muitos anos com estética, com pele, só que eu trabalhava com produtos químicos, né, para celulite, para rugas e tudo mais. E aí eu comecei a utilizar produtos naturais nos últimos 4 anos, né? E então eu fui percebendo que não só a pele melhorou, como um estado geral, né? Não só mental, como físico, né? E foi melhorando tudo através desses produtos mais naturais. E aí em 2019 eu fui estudar Ayurveda, né? Como há muitos que estão aqui sabem. Bom dia, Luiz! Muitos aqui sabem, eu tive câncer em 2019 e aí eu já estava nessa linha mais natural, então eu me aprofundei um pouco mais para poder começar a compreender aonde estavam os desequilíbrios no meu corpo, porque eu entendi que esses desequilíbrios no corpo desequilibram a mente e o nosso corpo acaba adoecendo, né? E acaba mexendo muito com o nosso emocional também. Então eu fiz aqui um roteiro, porque quem me conhece sabe que se deixar eu vou falar o domingo inteiro aqui, então eu fiz alguns tópicos, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para cá, para poder acompanhar, tá? Então assim, esse equilíbrio na pele, ele começou quando eu tive psoríase, em 2018. Eu nem sabia de nada, eu só senti uma coceira absurda, começou nas pernas, né, na região ali da canela, dali foi passando para outras partes do corpo e aquilo coçava de uma forma absurda. E aí a gente vai para aquilo que é mais fácil, que é um corticoide, né, que você vai passar no local e aquela coceira vai parar. E aí eu já comecei a perceber, aquela coceira me irritava profundamente. Então eu comecei a entender o que estava por trás daquela coceira, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito irritada, muito zero paciência e tolerância, né? Então quem me conhece sabe que esse temperamento faz parte de mim. Então até eu entender que esse temperamento faz parte de mim e que eu posso controlar ele, né? Conforme eu vou ficando mais no meu presente, mais na atenção plena, e a gente vai falar um pouquinho mais disso um pouco mais pra frente, eu comecei a perceber o que? Essa coceira tava querendo me dizer alguma coisa. Então, só que a gente vai sempre para aquilo que é mais rápido, né? Então, eu fui pra pomada. Comecei a usar pomada, um corticoide aqui e tal, até porque eu já conhecia. Melhorava, voltava, piorava, né? Ficava muito pior do que estava no começo, aí melhorava um pouquinho.
E o tempo foi passando. Em 2018 eu não pude ir pra praia, não pude pegar sol, porque minha pele estava toda manchada. E eu sei que se eu pegar sol onde já tá manchado, aquilo ali vai hiperpigmentar e aquela mancha vai demorar muito para sair. E a pele morena, ela mancha mais rápido, mais facilmente. Então, por causa disso, eu parei de... Falei, esse ano eu não vou tomar sol. 2018 eu não peguei sol. 2019, aquilo continuou. E aí eu tive diagnóstico de câncer. Fui tratar o câncer e, para minha surpresa, o que aconteceu? No período de tratamento, que levou 4 meses, que foi do final ali, do meio de maio até setembro, começo de setembro, nesse período eu não tive uma crise de psoríase, não apareceu um foco de coceira. E aí eu comecei a perguntar, falei, o que tá acontecendo? Como assim? Sumiu? Da onde? E aí eu fui observar o que aconteceu nesse período. Então, o que eu fiz de maio a setembro? Primeiro, eu estava me preparando já para passar pelo processo do tratamento, da cirurgia e tudo mais. Ficou a cicatriz bonitinha aqui, que é um sorriso, que toda vez que eu me olho no espelho, eu lembro que eu preciso sorrir. Então, ficou para mim como lembra, é isso, né? Nesses 4 meses eu fiquei calma, eu fiquei tranquila. E as preocupações do dia a dia, a correria com as crianças, com a casa, eu larguei tudo isso e coloquei o foco em mim, na minha saúde, na minha recuperação. Porque eu sabia que eu ia me recuperar, eu sabia que ia ser rápido, mas não é que ia ser fácil, né? Mas eu sabia que tinha como resolver isso. E aí eu comecei a ficar mais comigo, eu tinha mais tempo de meditar, eu ficava mais na natureza, e eu fui vivendo os processos, né? Desde o pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, né? A perda da fala, voltar a falar. E aí algumas coisas aconteceram nesse período. Primeiro, eu não conseguia mais gritar, eu não conseguia mais levantar o tom de voz, porque isso era algo muito corriqueiro e comum. Então toda vez que a gente grita, a gente gera um estresse, né, bioquímico dentro do corpo da gente, e isso acaba desestabilizando as nossas glândulas, que vão interferir nos nossos chakras, que vão interferir na nossa saúde e no nosso humor também. Então eu comecei a linkar essas coisas, né? Então, peraí, se eu grito, acontece isso, então o que vai acontecendo eu fui percebendo e trabalhando o controle daquilo. Então, por que eu quero gritar? Por que eu quero, né, extravasar aquilo? O que aquilo está incomodando? Então, foi essas perguntas que eu comecei a fazer para entender o que estava acontecendo ali de uma forma mais racional. Porque quando a gente está vivendo esse processo de autoconhecimento, a gente acha que é aprender uma ferramenta ou uma nova habilidade ou uma nova técnica, e o fato de eu ter aprendido, eu já resolvo as questões, e não é assim, né? Eu falo que o buraco é sempre mais embaixo. Então eu comecei a perceber que quando eu me equilibrava emocionalmente, a minha pele estabilizava. Quando chegou em setembro, que eu voltei para a vida normal, né? Então eu voltei a trabalhar, voltei a cuidar das crianças, da casa, comecei a ter focos muito maiores num lugar onde nunca teve, que foi na região dos braços. Então ficava muito visível para mim aquele monte de mancha e de coceira. E foi aí que eu decidi fazer a matrícula na escola de Ayurveda, que foi em setembro que começou as aulas. Eu falei, não, eu vou estudar porque eu quero entender o que está acontecendo com a minha pele, né? Como é que isso está reverberando? O que está acontecendo comigo? Porque eu não estou entendendo, estava tudo bem até agora, e aí voltou. E aí eu fui entendendo esses mecanismos que a gente faz, né? Eu falo que é uma forma do corpo te alertar que tem algo aí que precisa ser visto, tem algo aí que precisa ser tratado com muito amor. Então, até que a gente consiga compreender o que de fato é, a gente vai tendo sintomas, ou psoríase, ou rinite, para quem tem rinite, queda de cabelo, caspa, seja lá o que for. Esse é o nosso interno se manifestando no externo para que a gente olhe. Então, quando eu fui buscar essa causa aí da psoríase, eu fui pro Ayurveda, porque lá no Ayurveda a gente estuda, tudo começa na mente, né? Então, os alimentos que a gente come, ele vai interferir na tua mente. Então, se a sua mente está desequilibrada, é óbvio que você não consegue
tomar as rédeas das coisas, então você se perde. Então, quando você se perde, você fica mais reativo, né? Então, eu era muito reativa. A minha irmã tá aqui, pode confirmar isso. Então, essa reatividade que a gente tem, ela tá muito relacionada com questões nossas, pessoais, muito internas e muito profundas da nossa psique e da nossa personalidade também, né? Em como a gente se coloca nesse mundo. Então, tem aí baixa estima, mistura com um pouco de ansiedade, um estado muito controlador também, isso faz parte. E aí, os controladores adoecem muito mais, eu falo isso por mim, né? Então, quando eu percebi que dentro do Ayurveda, a gente usa o óleo de gergelim para fazer a Abhyanga, que é a massagem, que é a aplicação do óleo. E aí foi que o milagre aconteceu, né? Foi que a mágica se fez. À medida com que eu comecei a implantar as rotinas ayurvédicas, que a gente chama de dinacharya, eu comecei a aplicar elas e aí eu comecei a ver a pele mudar. Nossa, um foco aberto, uma ferida aberta, coçando ali, que a pele fica bem grossa no local. Tipo, em 4, 5 aplicações aquilo tinha ficado liso, porque fica uma mancha bem clarinha e depois a pele vai absorvendo, aquilo some. E aí eu comecei a perceber que, nossa, o óleo de gergelim passando na pele faz um milagre. E aí eu juntei, né, o óleo de gergelim junto dos óleos essenciais da aromaterapia, que eu já trabalho com isso. Hoje eu tô me sentindo mais agitada, então eu vou colocar um óleo de lavanda na minha Abhyanga de manhã, no meu óleo morno, né, para poder fazer com que eu traga para mim esse bem-estar, essa calma, né, que a lavanda traz, e esse contato. Só que qual foi a sacada? Que eu entendi que, na verdade, não era só o óleo, era aquele momento comigo. Então, naquele momento, eu podia me perceber como é que estava o meu humor, né? Então, o Ayurveda é uma medicina de autoobservação. Então, tinha dias que eu acordava muito letárgica, muito pesada, muito cansada. E aí, nesse dia, o que eu tinha que fazer? Então, que mudança que eu ia fazer na minha rotina para poder adaptar isso e falar, nossa, realmente eu preciso, hoje, em vez de eu tomar um chá de camomila, eu vou ter que tomar um chá de alecrim, vou ter que tomar um chá de hortelã para aquilo levantar. Então, a gente começa nessa rotina de observação. E aí, eu passei a me observar e fui linkando. Quando a minha pele estava ok, o meu humor estava ok, eu passava um dia muito mais equilibrado. E o meu termômetro são as crianças, né? Então, quando as crianças passam o dia muito de boa, eles não brigam, eles se entendem, a casa toda flui, tudo acontece lindamente. Aí eu comecei a perceber que o meu estado interno reverberava aqui na minha pele e no meu ambiente. Foi aí que eu comecei a entender que o ambiente, ele é responsável pelo nosso estado interno. Na PNL, a gente trabalha com a pirâmide, né, dos níveis neurológicos. E a base dessa pirâmide é ambiente. Então, o ambiente onde você está inserido, ele vai mostrar como você está. Ele vai mexer no seu estado interno. E aí, acima dessa pirâmide, né, acima do comportamento, a gente entra acima do ambiente entra comportamento. Então, no ambiente tal, eu tenho determinados comportamentos. Tá muito rápido? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Manda coração, manda um joinha para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá bom? Então, assim, eu comecei a perceber que essas mudanças de hábito, elas estavam relacionadas, as mudanças de hábitos estavam relacionadas ao meu estado interno e também estava relacionado ao meu ambiente externo. Então, eu comecei, pera um pouquinho. Obrigada, meninas. Em que lugar que eu vou, que eu me sinto desafiada, vamos dizer assim, e aquilo me mexe comigo, me dá raiva, eu fico irritada, eu quero resolver, né? Eu quero que a pessoa seja diferente. Ai, se essa pessoa fosse assim, eu seria de tal jeito.
E aí, o que eu comecei a entender? Eu não mudo nada nesse ambiente externo, né? Essa pessoa não vai mudar, a forma como ela olha para a vida não vai mudar, e eu não controlo isso. Então eu comecei a fazer aquela pergunta: o que está sobre meu controle? Essa pergunta, ela me libertou, porque o que está sobre meu controle? Então essa é a primeira coisa que você tem que trabalhar para esse equilíbrio energético, para você ter energia. É o que você controla. Você se pergunta, quando você estiver diante de algo que esteja te desafiando, o que eu controlo neste cenário? Então, olhando para o momento que a gente está vivendo, o que nós controlamos? O que é possível ser controlado dentro desse cenário que se apresenta para a gente no agora? Não é o ontem, não é amanhã, é agora. Então, neste momento agora, o que você consegue controlar? E aí, dentro dos pilares, né, que o Ayurveda traz, então a gente vai olhar sempre para trazer esse equilíbrio energético, a gente olha para a alimentação, o estilo de vida, o ambiente, como eu já falei para vocês, e as nossas emoções. Então, a forma como eu me sinto dentro daquele ambiente vai interferir diretamente no meu estado emocional. E o meu estado emocional vai interferir nas minhas células, no meu corpo, nos meus chakras, e aí é onde acontece o tumulto, né, que a gente fala, aquele tumulto interno onde a gente roda e não se acha. A alimentação, ela tem um papel essencial, né? No Ayurveda, a alimentação, ela é a base de tudo, porque é do alimento que a gente tira a nossa energia física, né? Então, assim, só um minuto. O que acontece? Essa energia física, ela vem daquilo que a gente consome. Eu falo que o nosso corpo, ele é um veículo, né? É um veículo de transporte, então a gente está indo para todos os lugares com ele. Então, se você pode ter o melhor carro, se você não pôr o combustível, o carro não sai. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, a qualidade desse combustível também vai influenciar na mecânica desse carro, em como isso vai funcionar. Então, os alimentos, os carboidratos simples que a gente fala, né? A gente vai ter picos hiperglicêmicos com essa quantidade de açúcar que o nosso corpo recebe. E isso é extremamente inflamatório para o corpo. Então, um corpo inflamado, ele vai aumentar o calor no seu corpo, né? A inflamação é calor, então se eu aumento esse calor dentro do meu corpo, eu aumento o fluxo de sangue. Então, se eu aumento o fluxo de sangue, provavelmente eu vou ter uma dor de cabeça, a minha pele pode estourar uma acne, pode estourar uma mancha, né? Eu posso sentir coceira. Então, todo esse aumento de sangue precisa ser visto. Então, imagina a gente fazendo isso dia após dia, né? Então, eu trouxe aqui só um exemplo. Então, imagina que você toma lá o seu refrigerante. O que tem dentro do refrigerante de nutritivo, né? De nutrição. Então, a nutrição, ela também está relacionado com como o seu corpo vai fazer com que aquilo que você colocou para dentro se transforme. Esse processo metabólico de transformação que vai trazer para a gente é o nosso estado de saúde ou de doença. Né? Dentro do Ayurveda, o que a gente fala, né? Você não é o que você come, você é o que você digere, o que você consegue digerir. Porque se eu conseguir digerir aquele alimento que eu coloquei para dentro, ele vai nutrir todos os meus tecidos, e dentro do Ayurveda a gente tem os datos, que são os tecidos, e a alimentação, nutrição desses tecidos, ela é em cascata. Então, o primeiro dato, que é o primeiro tecido, é plasma. Então, aquilo que eu tô comendo nutre o plasma e desce pro próximo tecido. E a gente vai fazendo isso em camadas em todos os tecidos. Então, se parou, né, na segunda camada é sangue. E se não vem pro sangue, não vai vir pro resto. Então, você pode estar consumindo um monte de comida super natural e não está tendo absorção dessa comida, porque o seu corpo não está metabolizando aquilo. Provavelmente o seu processo digestivo está muito lento, está parado, né? Ou ele está em excesso, então tudo que você come ele é queimado e não tem não sobra nada.
Ou aquilo que você come se transforma em ama, que a gente fala, que é a toxina do corpo, né? Então, essa toxina ela vai ficar parada no seu intestino. Então, como está o seu intestino? Né? Então, os alimentos que a gente vai colocar para dentro, eles vão interferir diretamente nesse estado energético do nosso corpo e da nossa mente também. E aí, o que é importante, né? Então, eu tô aqui falando para vocês sobre alimentação, tô falando para vocês sobre energia, tô falando sobre estado mental. E aí, a pergunta que fica é, como está em mim? Porque se eu tô aqui sentada hoje, domingo, falando para vocês, é porque aquilo ali já faz tanto sentido para mim que eu faço aquilo, já tenho melhoras com aquilo em mim, e aí eu passo isso para vocês. Eu consigo passar esse conhecimento, compartilhar com vocês esse conhecimento, porque eu aprendi, pratiquei e tô colhendo resultados muito positivos com ele. E aí a gente chega naquele momento que a gente fala, todo mundo precisa saber disso. Que é só você, às vezes, tomar uma água morna de manhã, um chá de manhã já melhora pra caramba a sua digestão. Um chá de cominho de manhã, se seu Agni, seu fogo digestivo estiver baixo, caramba, melhora um monte. Se você raspar a língua de manhã em jejum, você vai perceber o quanto você vai sentir melhor o sabor dos alimentos. E aí você vai perceber em que momento do dia ou do mês ou da semana você sente vontade de determinados alimentos. Porque eu quero comer doce. Aí você linka esse, eu quero comer doce, aí você olha lá no seu calendário, poxa, eu tô na TPM. Então eu tenho uma baixa hormonal, essa minha baixa hormonal faz com que aumente a minha vontade de doce. Então, assim, todo esse olhar holístico faz parte das terapias ayurvédicas e elas trazem pra gente realmente lá pérolas preciosas do Ayurveda mesmo. E aí faz com que a gente queira viver mais, viver bem, viver com alegria. E é possível fazer isso, sim, através da alimentação e das terapias corporais, tá? E aí, o que a gente faz? Essa congruência, então, de eu estar tendo esse corpo de conhecimento, praticando isso na minha vida e na minha família, tendo resultados com ele, me coloca em congruência entre aquilo que eu falo com aquilo que eu faço de fato, né? E aí, o que acontece? Quando a gente não faz aquilo que a gente fala, o nosso inconsciente sabe que a gente está mentindo pra gente mesmo, né? E eu falo que a pior mentira é aquela que a gente conta pra nós. Deixa eu só olhar aqui o horário pra ver se... não, estamos no horário. O que acontece? Essa incongruência, ela é uma mentira que a gente conta pra gente. E isso é extremamente... Eu falo hoje, assim, de um lugar de muita pacificação com essa fala. Porque a primeira vez que eu tive um insight, né, numa meditação, de que eu estava mentindo pra mim, eu caí num choro de tipo, eu não acredito que eu tô mentindo pra mim. Como é que é isso? Não é possível. Não, eu sou essa pessoa. Não, eu sou essa pessoa calma, eu não sou uma pessoa irritada, eu não sou nervosa. Não, eu sou super tranquila. A Thalita, que é minha terapeuta, ela falava assim, o seu Pita grita. E de fato, eu gritava internamente. Porque quando a gente começa a perceber, né, entender e trazer para o racional, a primeira fase é controlar. Então a gente não expressa mais, a gente não expressa aquela raiva. A gente contém a raiva, porque não é legal mostrar a raiva, não é bonito, né? A gente aprendeu isso também, que não é bonito mostrar. Então, quando o seu Pita grita, você tem que olhar para ele com muito amor, acolher, né, Thalita? Acolher com muito amor o seu Pita que tá gritando, e aí você vai trabalhar ele, né? E não é se desfazer. Existe hoje uma fala que eu não concordo, que é, você tem que eliminar isso. Elimine isso da sua vida. Tudo aquilo que a gente exclui, a gente aumenta, né? Tudo aquilo que é excluído vai ser compensado em alguma outra coisa. Então eu não posso excluir este meu Pita que grita, essa raiva que está dentro de mim. Eu preciso integrar essa raiva e entender ela, né? Então assim, e fazer algo com isso. Por quê? Porque a raiva de fato, ela te move, né?
Exatamente, irmã, cospe o limão. Então, quando você entende que o limão, ele é bom para pita, sim. Quando? O tempo todo? Né? Eu recebi essa pergunta lá no post, eu até preciso responder para ela. Eu vou responder curtinho ali, vou mandar um áudio. Porque assim, o limão e o gengibre é bom para todo mundo? Depende, né? Ele é ótimo, anti-inflamatório e tudo mais, mas para quem? Então, o Ayurveda, ele vai olhar de forma individual esse para quem. Ah, porque tá super na moda tomar shot de manhã de limão com cúrcuma, não sei o quê, mas como é que está a sua digestão? Porque se você tiver com o seu pita alto, você vai agravar esse pita com essa quantidade de coisas estimulantes para ele. Então, essa congruência, ela precisa estar clara para você. E clareza era algo que eu não tinha, né? Uma mente muito vateada, uma mente muito rajásica, cheia de pensamentos, uma mente acelerada. Queria fazer tudo ao mesmo tempo e no final acabava não fazendo nada. Então toda essa confusão mental vem da forma como a gente se alimenta, dos ambientes que a gente circula. E quando eu falo de nutrição, é tudo aquilo que nutre a gente, como comida, alimento. A informação, hoje a gente tá com... Não, Igor, não é o Qi. O Igor tá perguntando se o Pita é o Qi na medicina chinesa. Não é. Não é. Não é. E aí o que acontece? Quando a gente começa a entender que essa clareza, ela precisa estar fluindo, eu preciso entender, né, o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo, como é que eu tô reagindo às coisas que estão acontecendo à minha volta, tudo isso vai interferir. E aí eu encontrei um ponto que eu falo que seria o caminho do meio, que é a honestidade emocional. O dia que eu acessei essa honestidade emocional, e ela existe, e é possível a gente acessar ela, o dia que eu encontrei com ela, eu falei, uau! Porque aí eu consegui ser verdadeira comigo, eu consegui ser honesta comigo. Realmente eu sou assim. Realmente isso me causa aquilo. Essa pessoa faz com que eu me sinta desse jeito. E aí, quando a gente começa a colocar o pingo nos is, né, a gente começa a compreender isso com uma profundidade, você para de culpar as pessoas, as coisas, o momento atual pela vida cagada que às vezes a gente está vivendo. Então, quem nunca teve uma vida cagada, que levante a mão, né? Então, quando a gente está nesse momento, é a melhor hora para você, pegue os seus caquinhos, junte tudo e vá se encontrar. E ninguém vai fazer isso pela gente. Pode vir mentores, terapeutas, né, guru. O processo é seu, as escolhas são suas e a responsabilidade também é sua. Então, se alguém pensa que terapeuta, holístico, ayurvédico, seja lá o que for, resolve a sua vida, não, a gente não resolve. A gente te mostra algo e aí você faz algo com isso. É ação, né? Você toma aquilo que a gente está entregando. Essa live, vocês vão tomar esta live e vão colocar ela na vida de vocês. Se vocês acharem que precisa, que isso que eu tô falando para vocês faz algum sentido aí dentro. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa honestidade emocional, não é inteligência, gente. Essa coisa da inteligência emocional coloca a gente no mental apenas, né? Então, o processo é no sentir, é dentro. Por isso que o toque, a pele, é tão necessária para o processo todo, como um todo. Por quê? Porque eu preciso sentir. Não adianta eu querer trabalhar lá o meu corpo sutil se eu não sinto na pele. Então, os processos, eles precisam ser viscerais. E aí, quando você vive o processo visceral, você consegue subir uma oitava na espiral aí dessa evolução que é sua, né? E não tem um lugar a se chegar, é o caminhar de cada um. Então, o que eu comecei a perceber? Quando eu comecei a entender essa inteligência emocional e comecei a compreender como tudo isso funciona, eu consegui acessar esse estado de presença. E aí, nesse estado de presença, a gente consegue acessar, mudar a nossa fisiologia interna. Não adianta a gente querer, na cabeça, entender que eu preciso ser calma com aquela pessoa,
O meu filho me tirou do sério, então eu preciso ser calma com ele. Se eu não sinto dentro de mim, aonde isso faz a liga, faz o ponto. E aí é quando as técnicas não funcionam, né? Então, Igor, vai ficar salvo assim, eu vou deixar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Pode ficar tranquilo que a live vai ficar salva. Então, o que acontece? Quando a gente vai para a fisiologia, então quando eu sinto na minha fisiologia que de fato eu compreendi aquela dificuldade daquela criança e aí eu acesso aquela criança pelo caminho dela, aí dentro de mim há uma pacificação, eu libero química de bem-estar naquele momento que eu entendi. Então tá tudo interligado. Só que a gente não consegue juntar essas pecinhas, então eu tô aqui para ajudar vocês a juntar essas peças. Então, quais são as coisas que podem aumentar a energia? Eu descobri que o chá morno de manhã, e aí depois da minha raspa a língua, escova os dentes, aí eu tenho que tomar o hormônio da tireoide, porque eu tirei a tireoide, aí eu faço a oleação no corpo, então eu tenho toda uma rotina. E pessoas como eu, né, que tem déficit de atenção, precisam de rotina. E quando eu falei para uma cliente essa semana, então vamos olhar para a sua rotina. Ah, eu não quero saber dessa palavra. A rotina, a palavra rotina, ela foi estigmatizada, né, crucificada. Então, em vez de rotina, vamos chamar então de práticas diárias. Fica melhor para você? Entra melhor? Porque a forma como a gente ouve também interfere. Então, às vezes essa palavra rotina tem um peso. Palavras têm peso. E isso é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos. Ouviu aquilo, pesou? Pesou aonde? Às vezes pesa no peito, às vezes pesa nas costas. Onde está o peso daquilo que você ouviu, né? As palavras têm peso, sim, quando sai pela boca e quando entra pelos nossos ouvidos. Por isso é importante a gente estar atento ao que a gente fala, porque o ouvido mais perto da boca é o nosso, né? Então, eu comecei a entender que, poxa, um chá morno de manhã para fazer minha prática de meditação, né, os meus movimentos de alongamento, eu nem chamo de prática de yoga, porque é uma yoga, né, é viver o yoga, né, a Thalita tá aqui, pode confirmar isso, mas existe um poder nessa prática diária que a gente faz, em consistência, né? Quantas coisas você quer fazer? Aí você começa, você faz toda uma lista, você se planeja para fazer aquilo, aí você começa a fazer, só que você não dá conta de sustentar esse fazer. Aí você, ai, que saco, eu nunca consigo, ai, que droga, eu sempre desisto, ai, eu sou procrastinador. Gente, não é procrastinação. Existe algo por trás, mais profundo, que não deixa você continuar naquilo. Provavelmente o seu inconsciente sabe que se você se manter naquela prática, vai mexer com coisas que você não quer mexer. Você vai ter que mudar a forma de tratar pessoas. Você vai ter que mudar o jeito de falar com a sua mãe, de se relacionar com o seu marido, de se relacionar com seus filhos, com seus irmãos, no seu trabalho. Então, o nosso sabotador, ele puxa a gente, não deixa a gente continuar. Caramba, se é uma prática que vai trazer um monte de coisa boa pra mim, por que eu não consigo fazer? Por que eu não consigo implantar? Se eu já sei com a minha cabeça que essa prática vai me trazer saúde, bem-estar, eu vou ter mais disposição para fazer as coisas. O que está acontecendo? Por que eu me saboto? Então percebe que não é só uma questão de procrastinar, tá relacionado com o estilo de vida mesmo, com coisas que a gente não quer ter que enfrentar. Que no fundo a gente até sabe o que é, mas a gente não quer. Então eu falo, quando a gente tem esse poder de escolha, que a gente toma isso como força, eu tenho força porque eu tenho poder de escolha. Aí você toma a sua vida de verdade. Aí você pode, não, eu vou escolher esse chá, não vou para esse lugar, não vou ligar para essa pessoa agora, primeiro eu vou tomar um solzinho, vou me energizar e eu ligo para ela depois, eu respondo esse áudio depois, porque eu tenho escolha. Né? Então quando a gente tem escolha, a gente se sente poder. Então, quais são as coisas que você pode fazer hoje aí, no teu dia a dia, que pode aumentar a tua energia? Aqui em Curitiba hoje está sol de céu azul, lindo, sem uma nuvem. Então, eu poder sentar na grama, tomar um sol, para mim já sobe meu tanque, já enche meu tanque. Né? Então, eu acendi um incenso aqui, tenho meus cristais ali,
Então, eu me coloco em ambiente para me sentir bem. Enquanto eu não arrumei o meu escritório do jeito que eu queria, aqui, ó, com a minha planta, com a minha Jurema ali, é um lírio da paz que eu chamei de Jurema, o meu quadro, esse quadro que fui eu mesma que pintei. Enquanto eu não arrumei o meu ambiente, eu não conseguia produzir, eu não conseguia sentar aqui para falar. E olha que a pessoa tem coisa pra caramba para falar, mas não conseguia ter essa força de ação. Era uma sabotagem atrás da outra. Então eu comecei a entender. O fato da gente também estar conhecendo essas coisas não quer dizer que não vamos ter mais problemas na vida, né, gente? Claro que não. Se a gente está encarnado neste planeta, estamos vivos, são as coisas do dia a dia que faz a gente se movimentar para viver. Então, isso vai continuar acontecendo sim. Uma pausa para água. Aliás, ninguém valoriza a água até que fica sem ela, né? Então aqui a gente tá em racionamento, então hoje eu não tenho água. Mas assim, a água, ela dilui tudo, até raiva, entendeu? Então, toma aquela água respirando bem devagar. Você vai ver como a tua raiva ela baixa. A hora que você estiver braba, em vez de gritar com alguém, pega a água, olha pro copo e vai tomando. A pessoa tá falando com você, você tá bebendo a água. Você vai perceber como aquilo dá uma... O seu pita baixa, né? Baixa um pouquinho e você fica bem tranquila para conseguir responder para a pessoa, né? Sem agredir. Então, assim, eu comecei a implantar na minha rotina, no meu dia a dia, situações e coisas que me trazem bem-estar. Então, o fato da gente ter que ficar dentro de casa, no início, óbvio, foi uma loucura, né? Então a Thalita me socorreu muito, a Will que tá aqui me socorreu muito, que são minhas terapeutas, porque quando a pessoa quer ajuda, ela não tem uma terapia, ela faz várias terapias, né? E essas terapias me ajudaram muito nesse 2020 para conseguir chegar aqui em 2021 com clareza, né? Para que, ó, a Ju tá falando que a técnica da água é vida. A Ju é minha paciente, minha cliente, ela sabe como é que a água trabalha no corpo da gente. E quando a gente tá na raiva, né, realmente a água, ela, ó, é melhor que calmante, vai por mim. Então, assim, eu comecei a entender o que me faz bem. Então, o mar me faz bem, a praia me faz bem, me deixa uma energia ótima, só que eu não tenho praia, né, gente? Eu tô em Curitiba. Então, o que eu posso fazer em Curitiba para me sentir bem? Então, banho de sol, chá, erva, automassagem. A gente vai fazer uma técnica aqui no finalzinho para uma prática para vocês começarem a colocar aí na vida de vocês, para vocês testarem o que eu tô falando para vocês. Não adianta eu ficar aqui no mó blá 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 e vocês não pegarem nada do que eu tô falando e testar. Testa a água morna, vou testar um chá, vou testar um óleo, vou testar. Até para dizer, nossa, isso é muito bom ou nossa, não gostei. Então, para a gente poder opinar sobre alguma coisa, a gente precisa vivenciar aquilo. Então, muito do que a gente escuta aí fora, esse blá 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 que a gente escuta, as pessoas só estão falando, elas não vivem aquilo, elas nem experimentaram, elas estão reproduzindo coisas que outras pessoas disseram ou que está lá no livro, né? Naquele livro maravilhoso, aquele tratado os livros do Ayurveda, né? Que tem mais de 5.000 anos. Eu tenho pelo menos uns 6. Tem mais de 1.000 páginas o livro, então assim, não basta ler o livro, né? Eu preciso vivenciar, experienciar. E o meu trabalho é fazer com que você experiencie, você vivencie aquilo de uma forma que seja bom para você e que não te agrida, que não pode te ferir, não pode te causar dor, porque na dor você já tá, né? Na dor você já vive. Então, encontrar caminhos que te tirem dessa dor é sensacional. Então, ó, deixa eu só passar aqui uma prática para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês esse olhinho aqui. Esse olhinho tem a logo da Conectado. Ele é um blend de óleos essenciais com um rolãozinho. E a Ju Cacitas, que é uma terapeuta, fez para mim, para minha empresa. Os meus clientes têm esse olhinho, todos eles ganham esse óleo. Eu mando para todos vocês, que são meus clientes, pacientes e alunos. Eles recebem. Para que é esse olhinho? Então, ele é um óleo para mulher, né? Para mulher.
Então ele é um blend de laranja doce com gerânio e sândalo. Então essa propriedade, esses 3 óleos juntos vão ajudar a equilibrar os nossos estados emocionais, os nossos hormônios. Nós mulheres somos cíclicas. Cada dia do mês a gente tá numa curva diferente. Então, mulher, acolha essa sua irritação, entendeu? Essa vontade de esganar as pessoas. E acolha isso, por favor. Acolher é o primeiro passo para a gente conseguir transformar isso, esse em algo bom. Porque é possível. Eu consegui, você consegue, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você também consegue. Então, assim, o olhinho, a gente vai fazer como? Se você tiver aí um óleo essencial na sua casa, eu peço para que você não use o óleo essencial puro na sua pele. Esse aqui, ele tá diluído, tem um óleo carreador, que se eu não me engano, acho que é semente de uva. Porque o semente de uva, digamos que ele é para todos os tipos de dosha, tá? Ele atende todos os doshas, então a gente usa ele. Então, o laranja doce, ele vai te trazer humor, ele vai trabalhar, ele te relaxa, te acalma. O gerânio trabalha com a feminilidade, desperta o nosso feminino, deixa isso mais ativo. E o sândalo, ele trabalha na parte respiratória também. Então, os exercícios respiratórios são essenciais para esse momento que a gente está vivendo. Precisa respirar, meu povo. Respira. Né? Eu, como fisioterapeuta, eu bato nessa tecla até eu não estar mais neste plano. Respira. E a gente não sabe respirar. A gente não tem consciência dessa respiração. A hora que a gente inspira, entra a vida, prana, para o corpo da gente. A gente precisa desse prana para viver. Precisamos do prana das plantas, do prana da água, do prana do sol. Precisamos desse prana. Senão a gente não consegue sustentar aqui no planeta. Não dá. É denso demais, tá? Então, assim, eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer uma prática. Quem tiver um olhinho aí em casa, não óleo essencial puro, tá, gente? Porque o puro na pele pode dar alergia, por isso que eu não concordo. É bom ele estar diluído, mas se você não tiver, não tem problema, providencie o seu. Eu vou passar o meu aqui para mostrar para vocês. Então, tem um cheirinho mara, então, ó, passa o óleo aqui. Você pode fazer isso antes da sua meditação, antes de você dormir, na hora que você vai sentar ali na sua cama e vai relaxar, vai agradecer teu dia, né? Se a gente não agradece, a gente não recebe, o universo é tão sábio. Dá uma cheiradinha, ó. Inspira. Olha, pacifica na hora. Eu trouxe aqui uns acessórios para mostrar para vocês que eu uso para me ajudar a manter essa energia alta. Essa aqui é uma bolsa de sementes. Tem canela, cravo, erva doce, sálvia. Eu esquento essa bolsa e eu coloco nos meus pés. Por quê? Quem tem pé muito frio ou sente muito frio nos pés, pode olhar para sua tireoide que tem alguma coisa ali, tem uma informação ali. Então, eu não ponho no abdômen, porque aumenta muito o fluxo, né, menstrual. Então, quando eu percebo que tá querendo começar, tô entrando na minha TPM, naquela semana pré-menstrual, eu já começo a me preparar. Eu mudo a minha alimentação, eu já mudo as coisas que eu vou buscar naquela semana, né? TPM é tempo para mim, que nem diz a minha mestre Cris, minha professora de Ayurveda, né? É tempo para mim. Se eu não achar esse tempo para mim, eu vou querer estrangular as pessoas e ninguém tem nada a ver com a minha TPM, né? Então, essa atenção pré-menstrual é algo criado para vender chocolate, né, meu povo? Então, vamos acordar e entender que não, peraí, é um tempo para mim. É um tempo que eu vou precisar, marido, tô com cólica, vou deitar. Eu preciso deitar. Então, assim, é você se colocar no seu descanso. E quando você acha seu local de descanso, essa minha zona de descanso, é onde a gente está mais pacificado, é onde a gente está mais centrado, é onde a gente tem mais clareza, é onde a gente consegue tomar decisões, né, sem agir, atropelar as coisas, né, passar por cima das pessoas.
Então, esse lugar de descanso é onde eu tô em mim. Então, encontrar este lugar, ele é um processo. Ele demanda tempo, né? Ele demanda esforço, repetição. Faço de novo, e faço de novo, e faço de novo. É assim. Então, eu tenho esse aqui, dá para pôr nas costas, se você tem... Quem trabalha muito no computador, né? Fica com toda essa região tensa. Então, ele também é ótimo para aliviar as dores. E eu tenho esse aqui, pequenininho, que esse aqui é de camomila, se eu não me engano. Ele é de camomila, é de semente também. Eu posso aquecer ou pôr nos olhos. Então, eu tenho muitas olheiras dos meus plantões da antiguidade, né? Do meu passado. Então, essa característica tem uma composição, claro, anatômica, né? Do meu rosto, dos meus ossos, mas também está relacionado ao meu estado emocional e mental, que nem ontem eu fui dormir tarde, porque é sábado, as crianças estão na minha mãe, né? Então, fiquei mais tempo acordada. Então, e hoje eu levantei cedo. Então, eu ponho lá no freezer um pouquinho e coloco nos olhos, enquanto eu tô ali relaxando para entrar em meditação. Para mim, é maravilhoso. Eu não sei para você. Então, talvez você precise testar para você saber se é bom para você ou não. Se fizer sentido, testa, experimenta. Se não fizer com a bolsinha de semente, você pode fazer um chazinho, molhar os algodões no chazinho gelado, colocar nos seus olhos, máscaras. Então, a gente vai fazer outras lives falando sobre isso, que aí eu posso trazer outras informações para vocês. Mandem perguntas se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, quiserem saber mais profundamente, eu posso montar essas aulas e trazer para vocês. E vamos para a prática, né? Então, assim, eu vou até tirar aqui a gente põe brinco para ficar bonita, né? Para aparecer na live, para as amigas, para os amigos, para os pacientes, para os clientes. Agora a gente tira, peraí. Vou tirar esse aqui também. Então, vamos lá. Não adianta eu vim aqui hoje querer falar de exercícios para ruga. Não vai adiantar. Por quê? Uma pele tensa tem ruga, né? Não vai ter como suavizar ruga na pele tensa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é relaxar. Se eu não relaxo, eu não consigo meditar. Se eu não relaxo, eu não consigo nem ir no banheiro. Então, o relaxamento, ele é necessário para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Tensão é contração. Você está fechado, está contraído, não vai entender, não vai aprender, não vai ser bom. Então eu preciso relaxar, expandir, e a respiração vai ser um veículo, vai te ajudar a fazer isso. Então, deixa eu só olhar aqui para não perder a sequência. Então, primeiro a gente precisa relaxar. Depois que a gente relaxa, a gente nutre, tonifica, seja a pele, seja o corpo, né? Os olhos. E por último, a gente vai fortalecer. Então hoje nós não vamos falar de fortalecimento, nós não vamos falar de tonificação, nós vamos falar de relaxamento. E enquanto você não conseguir relaxar de fato, não adianta querer fazer nada antes. Se o corpo não relaxa, a meditação não flui, porque a mente não para. A mente não consegue parar. Então a gente vai começar fazendo 3 respirações bem profundas pelo nariz. Então eu vou pedir que você aí na sua casa, onde você estiver, no momento em que você estiver assistindo essa live, então você possa sentar com seus pés apoiados no chão. Deixe sua mão sobre as pernas e você vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Mais uma vez. Ainda de olhos fechados, perceba como você ficou depois dessas 3 respirações. Abra os olhos, olha aqui para mim. Eu vou chegar minha cadeira aqui um pouquinho para trás para que vocês consigam ver meu ombro.
Então, esse exercício que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar o ombro. Então, eu vou puxar o ar e vou soltar. Quando você soltar, você solta o ar de boca aberta e libera, tá certo? Então, puxa o ar. Solta. Solta os ombros, solta tudo, solta o ar pela boca, tá bom? Então, de novo. O bom é fazer de pé. Só que se eu ficar de pé não vai rolar. Então vamos fazer sentado, mas assim, na sua casa, quando você for assistir de novo essa live, você faz de pé. E sinta a diferença de fazer em pé e fazer sentado, tá? Então a gente vai girar os ombros primeiro para trás. Então eu puxo o ar e solto quando o ombro gira. Percebe a distância que a gente precisa ter, uma distância entre a minha orelha e o meu ombro. Tem pessoas que andam com o ombro colado na orelha, né? Então a gente solta. Solta o ombro. Tá tudo bem? Solta o ombro. Solta o ombro, tá? Então puxa o ar. Solta, gira para trás. Abre o peito, ganha espaço, deixa teu chakra cardíaco abrir e expandir. Então puxa o ar. Solta. Mais uma vez. Solta. E a gente vai fazer para frente também. Então puxa o ar. Solta o ar, girando o ombro para frente. A respiração, ela precisa acompanhar o movimento, tá? Então puxa o ar. Solta. Gira para frente. Mais uma vez. Solta. Ó, gira. Gira. Puxa o ar, gira. Puxa o ar, gira. Puxa o ar e gira. Ó. Fecha um pouquinho os olhos e observa como é que você tá. Observa, olha para dentro, sente um pouquinho. E a gente vai continuar aqui no nosso exercício. Então, a gente vai inspirar pelo nariz e encostar o queixo lá no peito. Solta o ar. Inspira devagar, subindo a cabeça. Solta o ar, descendo a cabeça, encostando o queixo lá no peito. Mantenha os ombros relaxados, peito aberto. Inspira mais uma vez. Solta o ar devagar, encostando o queixo lá no peito. Abra os olhos devagar. Esses exercícios podem dar tontura, principalmente se você não tem o hábito de inspirar profundo. Então, faça devagar, no seu tempo, tá bom? E aí, a gente vai fazer o exercício para soltar aqui o trapézio. Então, como é que a gente faz? Mão direita no trapézio esquerdo, a gente aperta. Aperta e segura, tá? Vai doer um pouquinho. Então, aperta e segura. Solta o ombro, deixa o ombro para baixo, segura. Segura. Solta, inspira, aperta, retém o ar enquanto você segura. Soltei o ar pelo nariz, solto. A gente vai fazer 3 vezes de cada lado, então, mão esquerda, trapézio direito, puxa o ar, segura. Solta, solta o trapézio, solta o ar mais uma vez. De novo. Com as duas mãos, você vai colocar sua mão aqui, ó, bem na base do crânio, bem na base do seu cabelo, no seu pescoço, e você vai fazer este movimento, ó.
Fecha os olhos, relaxa. Se você não tiver com dor, você pode apertar um pouquinho, fazer um pouquinho mais de pressão nesse movimento. Isso. E aí a gente vem, ó, para trás da orelha, ó. Faz um V, dedo médio vem na frente, dedo indicador atrás da orelha. E a gente vai, ó, movimentar. Fecha os olhos, respira. Com os 2 dedos, a gente vai soltar, ó, a região temporomandibular aqui, ó. Aquelas pessoas que têm bruxismo, que são tensas. Tem até dor de ouvido por causa da ATM aqui. Então vamos, ó, soltar. Você pode fazer com seus dedos, com essa parte dos seus dedos. Ou você pode fazer com a ponta, dedo indicador e dedo médio. Solta. Ó. E aí a gente vai para a asa do nariz. O que eu gosto? Como a asa do nariz é pequenininha, você pode fazer com o dedo mínimo ou dedo anelar, tá? Então, ó, eu vou fazer o movimento circular e vou subindo até o canto dos meus olhos. Eu continuo fazendo o movimento circular. Escorrego, desço. Escorrego, desço. Movimento circular até o canto dos olhos. Escorrego e desço. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai subir redondinho e vamos contornar a nossa sobrancelha de dentro para fora, ó. O dedo anelar é importante, por quê? Porque a gente não tem muita força nesse dedo e essa região ela é muito sensível. Nossos olhos são muito sensíveis. Então a gente precisa de um dedo que não tenha muita força, como o indicador, que tem muita força. Ó. E aquele olhinho essencial que você passou aqui, ó, você tá respirando ele enquanto você movimenta. Aqui, ó, a gente vai apertar a sobrancelha e aí a gente gira aqui, ó, nas nossas têmporas. Aperto minha sobrancelha e giro as minhas têmporas. E aí, quando chegar na testa, o músculo da nossa testa, ele é um V, ele é um leque aqui. Então, a gente pode, ó, dedilhar na testa. E para finalizar, a gente une as nossas polaridades, a gente aquece a nossa mão, usando o nosso chakra da palma das mãos, e a gente vai colocar essas mãos sobre os olhos e vai apenas respirar pelo nariz. Faça 5 respirações e abra seus olhos depois. Todo mundo bem aí, gente? Relaxa bastante, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá todo mundo aí? Dormiram? E é isso, meus amores. É isso, né? Então, esse aquecer as mãos, esses exercícios, vocês podem fazer. A gente está muito tempo no computador, então, de vez em quando, você vai para o que você está fazendo e, ó, você vai ver como te alivia o peso. Essa região aqui fica muito tensa. A gente fala e fica levantando a testa porque tem fraqueza nessa musculatura. Então, falar sem movimentar a sobrancelha. É um treino também, ó. A gente fala e já... Então, é um treino. E isso vai fazendo com que a sua pele comece a entender. Imagina que a gente judiou tanto do corpo, e esse é um trabalho que vai ficar para uma outra live, essa questão do auto-perdão, porque a gente se judia tanto, né?
A gente põe comida que não presta, assiste coisa que não deve, dá ouvidos para coisa que não é legal, e aí a gente se judia. E o corpo sente muito isso. Então, faça esse carinho para você, porque você merece esse carinho. Eu vou abrir 1 minuto aqui para perguntas, porque senão a live vai cair. Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora. Chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Pronto. Então, assim, se alguém tiver pergunta, mande aqui ou me manda por direct, depois eu vou responder para vocês. As lives vão ficar salvas, vai pro canal do YouTube, porque lá fica mais fácil para vocês acessarem. E a gente se vê no próximo domingo com outro tema, que eu ainda não sei, não defini, mas até amanhã eu defino ele para vocês e coloco lá no Instagram. Tem um post que subiu agora, então saindo dessa live, vai lá no post, comenta lá o que foi bom para você, o que você aprendeu aqui, se fez sentido, manda sua dúvida e a gente se encontra no próximo domingo, tá bom? Muito obrigado, gratidão para todo mundo que esteve aqui nesse domingo, um ótimo domingo pra gente. Beijo grande e a gente se vê.